Olá a todos, esse é o... Não. Olá a todos. Tá, vamos lá. Olá a todos, estamos começando o primeiro podcast do Além da Cruz. Eu sou David. Pode se apresentar para o pessoal Meu conhecer nome a é voz de Samuel, vocês. essa é minha voz. Meu nome é Haliston. Daniel. Tá. Uma apresentação mais rápida que eu vi na história. O tema de hoje nós vamos falar sobre adoração. Então vamos começar pelo princípio, né? O que é adoração para vocês? Qual o conceito e definição de adoração? Pra mim? Não, Pra mim, adorar é você se humilhar, se prostrar a um ser superior, entre aspas, entendeu? Eu acho que a adoração envolve isso. Adorar, né? Já fala, né? O próprio conceito já diz um pouco. Adoração é exatamente o que ele falou. É o ato de encurvar-se. É mostrar que você tá querendo servir Que você não é aquela nada, né? pessoa. Que eu não sou nada e que aquela pessoa é o meu Senhor. No nosso caso, o meu Deus, ele é o meu Senhor. Então eu me prostro para ele. Ah, mas tem igual adoração de ídolo. Adoração de ídolo, tem pessoas que elas não se humilham assim totalmente. Elas, tipo, adoram, entre aspas, mas não assim, colocando o corpo e a alma naquilo, entendeu? Naquele ser, naquele objeto. A adoração ela envolve a questão do respeito. É a questão exatamente de reconhecimento, né? A gente reconhecer a nossa posição é exatamente o reconhecimento daquelas características que eu não consigo possuir, eu não possuo, por exemplo. Como a gente pode pegar, por exemplo, por que nós devemos adorar a Deus? Nós devemos adorar a Deus, a própria Bíblia já define, desde Apocalipse, onde apresenta lá em Apocalipse 14:7, que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o conceito de adoração, o próprio livro de Apocalipse inteiro é um conceito de adoração, né? Onde as pessoas adoram ao Cordeiro e Satanás tentando reivindicar essa adoração por parte dos seres humanos. E quando nós vamos para o começo da Bíblia, o começo da Bíblia já é um conceito de adoração, onde é apresentadas as características de Deus e basicamente mostra o porquê que nós devemos adorá-lo. Então é algo realmente simples, mas complexo, né? Porque afinal de contas a adoração ela serve somente um local. Por exemplo, nós devemos adorar somente dentro da igreja. Com certeza não, né? Não, a adoração, igual você falou aí, a gente vê que a gente não é nada, entendeu? No caso de Deus, a gente adora a Deus. E a gente reconhece a supremacia de Deus, que Ele nos criou, a gente entende toda essa história. E o que a gente faz? É um meio de gratidão a adoração, o que eu vejo. A gente está agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele é por nós. E eu acho que isso é adoração. porque na nossa vida diária a nossa adoração vai ser constante. No culto, como você citou, né, a igreja é o produto disso. Porque você vai adorando nas suas atitudes, no jeito de você falar com as outras pessoas. Isso você vai mostrando Deus, você vai reconhecendo que Deus é a pessoa, é o ser, né? Maior, supremo, que você adora, e consequência disso é que você vai vivendo de um jeito em que você vai ter esse reconhecimento. E como você falou do culto da igreja, é um produto disso. Você chega e é a casa de Deus para você agradecer por toda a semana que você já vem adorando. E você chega e é tipo o estopim da adoração na casa de Deus. Eu penso que adoração é estilo de vida. Adoração é você servir a Deus. Servir a Deus é você fazer o que agrada a Deus, seja em casa, seja na igreja. Então a adoração ela é em todo lugar, não é somente na igreja. E tem um ponto também interessante que eu acho que é bom ser tocado, que às vezes o estilo de música, por exemplo, que para mim é adoração, para outro não é. E vice-versa. Então, qual é a régua que mede a maneira que nós devemos adorar a Deus? O que define o que seria esse tipo de adoração que agrada e que desagrada a Deus? Porque na Bíblia apresenta o termo adoração verdadeira, os verdadeiros adoradores. Então, o que seria essa definição? O que a gente pode comentar a respeito de qual seria esse ponto de adoração ideal perante Em Deus? primeiro lugar, a adoração não tem que ser para nós, porque às vezes a gente chega em um ponto que a gente fala, não, eu quero adorar desse jeito.
Mas qual que é o sentido da gente adorar? Quem que a gente está adorando? Não é Deus? Então, a adoração tem que ser pautada nisso. Tem que ser pautada Deus, que tem que ser o adorado. E não do nosso jeito, não do jeito que a gente pensa ser, mas do jeito que Deus quer. Então, acho que por definição qual é o jeito que Deus deve ser adorado e que Ele diz que é adoração. Eu acho até que acontece isso comigo, já aconteceu várias vezes e eu acho que acontece com outras pessoas. Quando a gente vai cantar lá na frente, a gente esquece o porquê a gente tá lá, qual o propósito, quem a gente tá adorando realmente, entendeu? Aí às vezes a gente canta vazio, canta sem entender. Eu tava pensando, né, enquanto eu tava cantando um dia na igreja, eu pensei assim, nossa, quantas vezes a gente canta os hinos do Inário e de tão acostumado que a gente tá de cantar aqueles hinos do Inário, a gente acaba esquecendo de ler a letra, porque a música, ela é uma oração cantada. E às vezes a gente canta só por cantar mesmo. Tá o louvor ali, eu vou só cantar. E a gente esquece... Vira uma coisa automática. Vira automático, entendeu? Aí eu comecei a prestar atenção na letra. E eu comecei a pegar aquilo pra minha vida, entendeu? Ler ali, não, isso e tal, Deus é amor. Por que Deus é amor, entendeu? Comecei a prestar atenção. Eu acho que às vezes nos falta isso um pouco. Não nos conformar, não nos acostumar com uma adoração simples, assim eu posso dizer. Vaga, né? Mas reconhecer o porquê a gente está adorando, entender a adoração, o sentido da adoração. Eu acho que hoje em dia a adoração está muito no sentido daquilo que me satisfaz, não naquilo que vai agradar a Deus. Por exemplo, a gente tem a Bíblia, que a Bíblia, só a gente pegar a Bíblia, a gente vê a adoração que agrada a Deus, mas também a gente tem que ver que a Bíblia ela foi escrita em um período diferente no nosso, em cultura diferente da nossa, e muitas das vezes, que nem no caso da música, muitas das vezes os instrumentos que usam lá, se for usar hoje na nossa cultura, na nossa igreja, as pessoas vão se escandalizar. Mas você fala, tá na Bíblia, mas a pessoa ela entrou num casulo, a outra pessoa... A gente entra no outro assunto, né, sobre isso. E a adoração, ela... até perdi. A adoração, ela é só aquilo que satisfaz ela, não aquilo que não é aquilo que Deus fala, que tá escrito na Bíblia. E deixa eu te perguntar, David, e os instrumentos na igreja? Bateria pode. Agora, Bateria vou pode. polemizar agora. Polêmica. Momento polêmica. Não, Bateria pode? A questão dos instrumentos em si, a própria Bíblia apresenta instrumentos muito semelhantes aos utilizados hoje, né? Porém, nós temos exatamente como foi comentado aqui antes, essa questão do gosto pessoal, às vezes, que a gente acaba confundindo muito como vontade de Deus. Se nós formos olhar no aspecto histórico geral, não só de uma igreja, mas do cristianismo como si, a gente vê que basicamente as maiores crises começaram em definições pessoais do que é santo e do que é profano, quando na verdade às vezes a Bíblia nem apresenta esses detalhes. Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, de Miriam. Na Bíblia diz que ela pegou Tamborim? e ela adorou a Deus através do tamborim. Se nós formos utilizar o tamborim hoje nas igrejas no Brasil, vai haver uma certa estranheza relacionada a isso. Ou seja, esse aspecto de adoração, ele acaba sendo muito pessoal em diversas maneiras, vamos dizer assim. É porque todo mundo também coloca, Ellen White falou que não deixa, mas eu nunca vi Ellen White falando, tipo, não pode bateria na igreja. Mas será que, eu fico pensando... Eu acho que pega do lado cultural, né? Porque a cultura do povo a adoração deles era com tamborim, era com harpas, com esses tipos de instrumentos que hoje não são tão comuns. Porque, em primeiro lugar, a gente não mora naquela região, a gente mora aqui no Brasil, que normalmente a cultura do Brasil não trouxe esses instrumentos assim tão normalmente pra gente. Então, historicamente, estranheza, né? E às vezes também é de um pensamento em que certo instrumento sempre foi usado por um tipo de música. Às vezes a bateria pode ser associada diretamente ao rock, e por isso pode levar no pensamento das pessoas, mas bateria você vai bater lá e não vai estar adorando do jeito que é para ser adorado. Mas, igual a gente estava falando, adoração é pra nós? Adoração tem que ser do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas eu acho também que a adoração, ela tem que ser... Você tem que sentir, né, que você sentir a presença de Deus. Eu acho que alguns tipos de música, elas não trazem tanto esse sentimento de presença de Deus.
entendeu? É igual o Eu Harrison acho que- falou, é a satisfação pessoal Com em cima da certeza. satisfação Eu acho que espiritual. Deus, ele transmite melhor, ele nos fala melhor, de um Presença jeito mais dele. calmo. Então, em músicas mais calmas, eu consigo ouvir Deus melhor do que em músicas mais pesadas, sabe? Não que as músicas pesadas elas estejam erradas, mas que eu consigo sentir Deus mais nas músicas mais serenas, sabe? Não, eu vejo da seguinte forma, a questão dos instrumentos em si. É aquela mesma questão que eu acabei comentando. Entra muito na definição de gosto pessoal. Sim. Muitas vezes a própria adoração, ela entra dentro do aspecto muito pessoal, onde quem define o que é sagrado e o que não é sou eu. Dentro daquilo que eu imagino, eu vou procurar textos na Bíblia que reforcem aquela ideia. Quando, Igual na eu tinha verdade, falado, né? Que tem algumas pessoas que acham que um jeito de adoração é aquela que ela faz e tenta procurar na Bíblia esse jeito dela, entendeu? Um embasamento. Né? o embasamento, exatamente, para justificar aquilo. Mas aí a gente entra dentro daquela frase, que geralmente, aquele verso que geralmente é usado, de não escandalizar o próximo. Com certeza. Então, ele realmente acaba escandaliza gerando seu irmão, problema. Saia. Ser excomungado. Não, mas basicamente as inserções culturais, elas são ricas realmente na Bíblia. Porém, quando ela acaba interferindo no aspecto de adoração, ela acaba realmente surtindo um efeito negativo. Nós temos exemplos, por exemplo, do próprio povo de Israel, onde Deus ele mesmo exclama, ele deixa claro que o povo ele estava em certos períodos adorando com os lábios, estava fazendo sacrifícios, mas aquilo ali para Deus estava sendo rejeitado, porque a intenção estava sendo outra. Ou seja, quando a intenção sai daquele foco que é adorar a Deus, então acaba perdendo totalmente o propósito. Entendeu? Agora, um outro aspecto que eu acho importante a gente comentar e a vestimenta, ela reflete a adoração ou ela simplesmente é só um item? Já que nós Não. temos aqui, por exemplo, o Samuel que está utilizando um chinelo muito bonito. Um chinelo prateado que pertence à mãe dele, coisa mais linda. Então, qual é a definição? O que a gente pode falar relacionada à roupa? O que a roupa apresenta como adoração? Me queimaram muito. Eu acho que tudo. Porque a pessoa ela pode até estar com um sentimento de adoração, ela vai lá pra frente, uma mulher, exemplo. Mas ela tá com uma saia. O que é uma saia? Uma saia com assovio. pequena. E aí, ela até tá lá com um espírito de adoração, só que a pessoa que vai olhar pra aquilo, ela não tem só ouvido, entendeu? Ela tem olho também. Então, a adoração, quando ela vai ouvir aquela música e tal, ela acaba, eu acho que não sentindo tanto o que Deus tá querendo falar pra ela, pelo fato da roupa. Ela vai estar prestando tanta atenção naquela roupa lá, que ela não vai esquecer de sentir, ela não vai sentir a adoração, entendeu? Não vai sentir a presença de Deus. Deixa eu ser um pouco feminista, porque roupa geralmente a gente só fala de mulher. Mas e quanto aquela pessoa, aquele homem, por exemplo, que vai com uma roupa, um terno roxo, uma camisa laranja e uma calça verde? Uma calça salvar. Parece o Coringa, né? O que isso apresenta relacionado à adoração? Pode interferir na adoração, por exemplo, daquela pessoa ou das pessoas que estão em volta? Eu entendo que sim, porque, igual o Daniel tava falando, Meu Daniel. tira... Meu irmão, né, Daniel? Não, eu falei o Daniel. Ela falou meu Daniel. Eu falei meu Daniel. É porque o Daniel é meu irmão. Igual o meu irmão tava falando, que tira a atenção das pessoas, porque se você tá querendo ser o espelho de quem você tá adorando, então você tem que só ser o canal de transmissão. Você não tem que ser o canal da atenção. Você tem que transmitir a mensagem que foi proposta, né, para o ser que você tá adorando, no nosso caso Deus, e na igreja. Então se você vai com essas vestimentas, igual você Acaba veio com tirando essa foco. frase, pra tirar só a atenção das mulheres, né, porque normalmente quando vai se falar de vestimentos é só mulher com vestido curto, mulher com isso, com brinco, etc. E o homem também com essas roupas. Então eu acho que tira a atenção de quem você quer adorar. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Melisma na música. E aí? Será que tira a Não, mas adoração? eu não sou formado em música. Não, mas pessoal. A questão entra muito dentro da... Não sei. E Harrison? Não, agora o Harrison. O Harrison tá mais... Tá mais Cara, calado. Eu escutei uma vez um Não, mestre, Gonçalves.
Não, mestre em teologia, criticando a melisma assim profundamente, usando o escrito de Ellen White para falar que a melisma não é uma coisa que exalta a sua voz. Por exemplo, como assim exaltar a sua voz? Você faz aquilo para você aparecer, entendeu? Mas eu não penso dessa forma. Eu penso que a melisma... Polêmica, tá rebatendo o mestre em teologia. Minha opinião. Eu penso que a melisma, o cantor muitas das vezes ele pode se utilizar daquela melisma exagerada realmente para mostrar, não, eu sou o cara, eu tenho dom, eu sei fazer essa melisma assim e eu sei cantar muito bem. Só que muitas das vezes não, ele faz aquilo para deixar a música mais bonita e mais agradável. E muitas pessoas gostam da pessoa que faz aquela melisma assim, que nem que é o exemplo do Leonardo Gonçalves. Muitas pessoas gostam porque ele faz ali, Igual faz bem feito. o David tava falando mesmo. O ponto, acho que toca na É não adoração exagerar, né? é a intenção do coração da pessoa. Exato. Esse que é o ponto, porque as pessoas podem achar maravilhoso, podem ser tocadas, mas qual é a intenção que a pessoa que transmite a mensagem musical quer passar? Mais do que isso, intenção bíblica. Né? Eu acho que se a pessoa ela for fazer um melisma, só que no coração dela ela não querer se achar, eu acho que ela não vai fazer de forma exagerada, entendeu? Ela vai fazer aquilo com o propósito de embelezar a música, entendeu? De deixar a música mais bonita. Porque mesmo Deus ele fala assim pra a gente aperfeiçoar a nossa voz, no caso os cantores, entendeu? Porque também é horrível a gente for lá ouvir uma pessoa que não canta nada. A pessoa ela tem que saber um pouco de música, entendeu? Ela tem que treinar a sua voz, entendeu? Tem que fazer o melhor pra Deus, no caso da adoração na música, entendeu? Depois Mas dessa não eu ser... parei de cantar a partir de... Mas... Mas não ser uma coisa exagerada, entendeu? Isso que eu acho. É aquela questão da intenção, é intenção, vamos dizer assim, intenção bíblica também, né? Tem que ter, porque às vezes a pessoa tem a intenção, mas ela não conhece sobre aquilo, às vezes está fazendo, vamos dizer assim, errado e não sabia. Mas a gente está falando muito do aspecto igreja. E fora da igreja, o que é que define o verdadeiro adorador? O que é que faz a pessoa olhar para alguém e dizer assim, opa, aquele ali é um adorador verdadeiro? O que é que vai definir? Porque a gente já falou de música, a gente já falou sobre a vestimenta, por exemplo. O que é que define realmente? O estilo de vida da pessoa, a forma como a pessoa se porta, o caráter dela. Que nem aquele verso fala, aquele verso se encaixa nesse contexto perfeitamente. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos frutos da pessoa você vê se ela é um verdadeiro adorador ou não. Porque a pessoa ela pode falar bonito, mas a vida dela tá uma droga, tá? Entendeu? Você mesmo falou, David, que quando uma pessoa, normalmente, quando uma pessoa adora um outro ser, uma outra pessoa, ela acaba se tornando um pouco parecida com essa pessoa, entendeu? E eu acho que quando a gente fala, não, eu adoro a Deus, só que a gente não... acaba não fazendo coisas que não estão de acordo com o que Deus faria, as pessoas elas não vê que você é um verdadeiro adorador, entendeu? Então eu acho que as pessoas elas veem que a gente é um verdadeiro adorador à medida que a gente faz as coisas parecidas com a que Deus faria, entendeu? Ou com o que Deus é. Sim, tem uma... Eu vou apresentar aqui uma pesquisa da Universidade de Baylor. Foi feito pelos professores, né, daquela universidade. Paul Frese e Christopher Bader. Eles apresentaram a seguinte pesquisa, os 4 deuses da América, onde eles fizeram uma pesquisa relacionada a definição das pessoas sobre quem é Deus. E como subtítulo da pesquisa eles ainda colocaram o que dizemos sobre Deus e o que isso diz sobre nós. Nessa pesquisa eles descobriram 4 bases de crenças relacionadas a Deus. Isso de todas as religiões. Existem basicamente 4 definições que o ser humano dá para Deus. Que é o Deus autoritário, também o Deus benevolente, aquele Deus mais bonzinho, mais tranquilo, o Deus autoritário, como eu falei, aquele que manda, aquele que diz vocês têm que fazer isso e pronto. O Deus crítico, aquele Deus que vive olhando para o ser humano e dizendo isso daqui não tá bom, que vocês estão fazendo é errado, vocês têm que fazer do meu jeito. E o Deus distante, aquele Deus que fez o mundo e virou as costas porque tinha mais coisa para fazer. E basicamente essas definições chegou-se ao consenso de que, basicamente, o que a pessoa define pelas características de Deus, o que a pessoa julga ser o caráter de Deus,
é o que define o parâmetro de adoração dela. Ou seja, se eu acredito num Deus autoritário, a minha definição sobre Deus vai ser diferente do que se eu acredito num Deus mais bondoso, um Deus mais como um pai que acolhe o filho e que quer ver ele perto e quer o bem dele. Então a sua atitude vai ser uma atitude de submissão total em relação à pessoa que acredita em um Deus bondoso. Essa que seria a diferença. Basicamente, se nós formos parar para pensar, é isso. O Deus crítico, por exemplo, aquele Deus que está sempre olhando com rigor, está pesando sobre o ser humano algumas regras que o ser humano não consegue, vamos dizer assim, mas que são fazer, mas é obrigado a fazer. Esse Deus crítico acaba moldando uma pessoa que acaba tendo um pensamento mais crítico, que a pessoa ela diz, olha, tal instrumento não pode, ou a roupa assim não pode, ou isso não pode, só que pegando partes que não estão na Bíblia para definir isso. Então, basicamente o que define a nossa qualidade, o que define a nossa forma de adoração é basicamente a visão que nós temos de Deus. Então, nós temos que realmente buscar entender o individual, na minha opinião, para aí sim a gente ter um ponto de adoração coletivo. Porque nós tocamos nesses pontos, que a adoração de um talvez seja diferente do outro. A visão de adoração seja diferente. Porém, essa visão individual, ela não deve ferir o coletivo. Nós devemos adorar a Deus de todas as maneiras. Enquanto isso, o carro buzina lá fora. É como você disse, a adoração individual não pode ficar em cima da adoração coletiva, porque a igreja não é feita de uma ou duas ou três pessoas, é feita de várias. Então são várias visões, várias personalidades diferentes, mas quem nós adoramos é um Deus que merece a nossa adoração, o nosso melhor, e essa deve ser a nossa intenção. Então, pra gente chegar a gente nunca chega num consenso relacionado a isso, pois são opiniões um pouco diferentes, mas pra gente chegar no final, vamos dizer assim, desse primeiro programa, desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo, o principal é que nós busquemos a Deus verdadeiramente, pois realmente o que a Bíblia mesmo apresenta é que o momento chegou em que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles adoradores que buscam agradá-lo da maneira como ele quer, mas não somente da maneira como a gente gosta. Então, é isso. A gente buscar adorar a ele segundo o meio que ele quer que a gente adore ele, entendeu? E a gente encontra esse meio só na Bíblia. Exatamente. Que é o meio verdadeiro de adoração. Porque algumas pessoas podem falar, não, esse meio é o que eu quero, mas a gente não é nada, a gente não quer nada. Deus que nos mostra o que ele quer pra nós, entendeu? E nós temos que ouvir, entender o propósito. Se a gente quer adorar a Deus, a gente tem que entender e ver na Bíblia, né, como a gente pode adorar ele de verdade. Então é isso. Agradecemos a todos e nos vemos no próximo programa.